Olá, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal Somos Espirituais. Meu nome é Evandra Peixoto. Eu faço os vídeos desse canal e falo a respeito de desenvolvimento pessoal e mental a partir da espiritualidade. Como praticar a espiritualidade, como colocar a espiritualidade em prática através das terapias holísticas, praticando algumas terapias. O que de bom e de bem e o que a junção disso pode fortalecer não só a nossa fé, não só a nossa comunhão, não só o nosso aprendizado, mas sim pode ser o caminho deste desenvolvimento. E aí eu trago um pouco para levar até vocês algo que possa vir fazer sentido e que seja significativo. Hoje no canal nós vamos falar um pouquinho sobre medos, sobre as repetições, sobre essa maldade que se multiplica, né? A gente vê aí, por exemplo, nos reality shows, muitas vezes as pessoas se confrontando por causa de um prêmio, por causa de um jogo, muitas vezes pela própria maldade humana, pelo disse que me disse, por aquilo que tu não ouviu, que tu não estava presente ali, ou por aquilo que as pessoas vão repassando umas para as outras. E como dizem, né? Quem conta um conto e vai passando adiante, vai sempre aumentando um ponto. E é verdade, isso tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Tem vídeo aqui no canal que fala sobre as dores psicossomáticas, que está dentro dessa psicologia positiva em como tu perceber ela na tua vida, se tu tá sendo uma pessoa positiva, se tu tá sendo uma pessoa negativa, se tu tá... o que tu tá atraindo pra tua vida. E a intenção aqui do canal, gente, é que a gente possa não só fazer essa junção, mas que a gente possa fazer essa melhoria da gente, pessoa, mente, físico, e que a gente consiga estabelecer uma vida mais harmoniosa, ou aquela vida que a gente deseja viver, ou aquilo que a gente deseja atrair, ou aquele relacionamento que a gente deseja vivenciar, as coisas que a gente deseja modificar e tudo mais que possa estar aí sendo confuso, sendo complicado de estar vivendo neste momento. E eu falo porque algumas pessoas me perguntam sobre como juntar tudo isso, né? Mas uma coisa é o conhecimento, outra é o desenvolvimento, outra é o aprimoramento. Então é um passo a passo. Tem vídeo aqui no canal também falando, acho que um dos primeiros vídeos, de quando a gente busca esse conhecimento, é como se a gente estivesse subindo a montanha do conhecimento e do desenvolvimento. Quando a gente começa, a gente está lá embaixo, como se nós estivéssemos numa avenida central de uma grande cidade, uma avenida onde as pessoas andam só a pé, por exemplo, e aquele mar de gente. Você não consegue visualizar muito adiante o que pode ser, as possibilidades, o que está acontecendo de um modo geral. Então, às vezes, você vai só seguindo o fluxo daquilo que está visível para ti naquele momento. E assim é a espiritualidade. Conforme tu vai subindo essa montanha do conhecimento e do desenvolvimento pessoal, você vai ganhando entendimento e vai ganhando uma visualização maior de tudo o que até então poderia ser impossível passar a ser possível, ou de tudo aquilo que não era visível para ti, no sentido de ver mesmo como possibilidade ou de mudança, passa a ser visível conforme tu vai subindo. Conforme tu sobe, não só essa possibilidade, mas esse entendimento vai modificando coisas em ti, situações em ti enquanto pessoa física, assim como em ti energeticamente, espiritualmente, atingindo tudo e todos ao teu redor também. Então é por isso que quando a gente aprende sobre a real espiritualidade, a praticar a espiritualidade na vida da gente, muitas outras coisas vão se modificando automaticamente. Porque a gente entra num fluxo de criação, de harmonização. Como se nós entrássemos, e tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, no fluxo natural da vida, que é a criação, que é a abundância, que é a harmonia, a felicidade, o amor.
E quando a gente não está vivenciando isso, algo está de errado. E esse vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre que pode ser esse medo e essa maldade imposta na gente. Então, alguns medos e algumas maldades foram impostas, muitas vezes, quando nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe. Outras porque a gente ouviu, outras porque a gente sentiu, outras porque a gente vivenciou, outras porque nos traumatizaram, outras porque a gente fizeram com que a gente acredite. E assim como o bem se multiplica, a maldade também. Mas o que é mais fácil de se multiplicar? A maldade. Por quê? A gente foi condicionado a não sermos totalmente livres. Sempre tem uma coisinha aqui, outra ali, que nos aprisiona, né? Nos aprisiona, às vezes, a sociedade, a forma de viver, como devemos nos comportar, como devemos falar, como devemos até nos vestir, entre outras coisas, que foram sendo impostas para nós, de uma certa forma, e que, quando a gente entende, pode nos libertar. Quando a gente vivencia, modifica e se entende dentro daquilo, pode nos libertar, mas outras podem nos aprisionar, e aí que está o problema. Eu comecei o vídeo falando um pouquinho, por exemplo, sobre reality show, que às vezes você vê nesses realities, muitas pessoas contra 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas, um grupo maior, se disponibilizando com um grupo menor. E muitas vezes sobre aquele grupo que tem certeza, convicções, certezas do que faz, do que fala, do que é, convicções do que aprendeu, do que viveu até aquele momento, da regra do jogo também, e senso, né, de comunidade, de compartilhar e tudo mais. E muitas vezes eles são tão metralhados, vamos supor assim, que eles acabam, não digo cedendo, mas em algum momento tendo ou que se calar, ou acabam adoecendo, né, se chateando, entristecendo, porque é como se eles não tivessem sendo ouvidos. Fora aqueles que acabam caindo em tentação de pertencer. Aí tem uma crença grande de não pertencimento que faz com que, nossa, tem 20 pessoas falando e tem 4, né? Ao contrário, eles estão batendo nessa tecla que eu vou ceder e acabam cedendo. E tem os que não. Então, é muito engraçado em alguns reality shows, quando ganham, não é o oprimido, não é o sofredor, não é o vitimista, mas aquela pessoa que tem convicção, e essas coisas que eu falei, do que faz, do que sente, do que fala. Então, não é o fato de que, será que eu fiz isso? Não, tem certeza daquilo, então tu te mantém ali firme e forte. Para que se a gente se mantenha firme e forte até o final de algo que a gente deseja, é importante que a gente se proteja, se fortaleça. E aí entra, por exemplo, técnicas terapêuticas, esse desenvolvimento espiritual, esta fé, esta convicção. Quando eu digo que a maldade se multiplica, porque quando a gente observa o comportamento humano, a gente fica muitas vezes impressionado com o ódio, com a intolerância e essas coisas que vão passando de uma pessoa para outra, através às vezes de uma fofoquinha, de um conto que foi aumentado um ponto, ou de algo que a gente acha que viu no meio de um tumulto e não viu, ou só onde está toda a nossa visão. Eu falei um pouco sobre reality show, por exemplo, porque normalmente tem as câmeras, né, filmando e tudo mais, e aí o que acontece? Tem uma ampla visão maior. E às vezes as pessoas não acreditam que aquilo aconteceu de fato, porque elas estão com aquela visão reduzida só daquele momento ali. Ou de algo que elas ouviram e às vezes nem era sobre aquele assunto. Então tudo depende daquilo que está na mente ali da pessoa, naquele momento. Quando alguma coisa começa mal, ela vai terminar da mesma forma. É necessário que você perceba algo que começou errado, né? Igual uma obra, alguma coisa assim, para que você possa ajustar no meio do caminho, desfazer e refazer de novo, para que isso acabe bem. Porque senão o resultado já se deu no começo. Não tem como você chegar no final com o resultado positivo de algo que já começou errado. Agora, algo que começa direitinho e tal, vamos supor, é possível que você aprimore e também é possível que você caia em tentação e desvie, vamos supor, desse caminho e tenha que se reconectar nesse caminho mais à frente.
Porque daí vai daquilo do coração, vai daquilo que você já avançou de uma certa forma dentro desse desenvolvimento, né? Que faz com que você vá lá, experimente aquilo que te tirou do caminho e você retorne para este caminho do amor, da cumplicidade, da fé, da união, do compartilhar, da gratidão, porque você não vai encontrar nada lá que vá fazer você ter um resultado melhor do que este caminho, que é o caminho de Deus, o caminho do amor, esse caminho. É possível que você experimente outros, mas você retorna. É importante que você retorne. E é importante que você fortaleça o caminho que você já está, porque a gente vai se desgastando através do quê? Desses montes de outros, né? Vamos supor que a gente esteja num reality show e tem muito mais pessoas sugando a gente, energeticamente falando coisas, sendo, né, aquelas limitações e aquela negatividade no nosso dia a dia. Então é possível, gente, que às vezes a gente vá lá, faça uma sessão terapêutica de alguma coisa, se sinta muito bem obrigada e volte para casa e se depare com uma pessoa completamente complicada de se vivenciar. Sabe aquela pessoa que nos suga, que nos tira a nossa energia? Aquela pessoa que nada tá bem, que os outros estão sempre errados e que o problema é o outro, e o outro, o outro, o outro, e nunca se olha para si. Quando olha para si, normalmente é para si, porque já exagerou, extrapolou, e aí para pedir desculpa, para tentar voltar atrás, nunca para realmente modificar os erros. Porque quando a gente deseja uma mudança, a gente quer essa mudança, ela é visível automaticamente. É uma outra postura, uma outra pessoa, é uma outra forma de falar e agir. E aí essa pessoa vai procurando insumos terapêuticos, que é o que eu indico sempre aqui, de ir melhorando cada vez mais isso. Então, para que você não tenha sempre esse embate, né, de, por exemplo, uma pessoa que gosta de um tipo de coisa e outra gosta de outra, é possível que dê esse embate. Mas também é possível encontrar esse meio termo, através do amor, né, de ter esse convívio bom. Às vezes acontece, gente, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, foi um exemplo que eu li, inclusive, da gente reclamar, por exemplo, do nosso filho, por causa, ali na saída do trabalho, por causa de um baixo desempenho, reclamar do filho por causa de um baixo desempenho escolar, por exemplo, tá? E aí é possível que a gente já vá para o trabalho meio irritado com o filho, e irritado com outras coisas que já foram se atribuindo ali, né? E aí, às vezes, a gente volta, por exemplo, ou para casa, ou para algum lugar, no intervalo, ou coisa do tipo assim, e acaba se deparando com outro problema. Exemplo, foi pagar o almoço e não tinha dinheiro no cartão de crédito, não lembrava, sabe? Aquelas coisas que você faz no automático, mas não se dá por conta. Sabe quando você vai comprar alguma coisa e acha que tem dinheiro ali na carteira e não tem? As coisas você só se dá por conta na hora. Sabe aquelas coisas que você vai a algum lugar de carro dirigindo e só quando entra no carro percebe que não pegou a chave? Isso é piloto automático. Nossa cabeça está vivenciando o inconsciente de uma forma que a gente está consciente pelo que tem que fazer ou tem que cumprir, mas não está consciente naquele momento ali. Quando nós estamos conscientes naquele momento ali, a gente vai fazendo as coisas exatamente como uma tarefinha assim, sabe? Fecha a porta, pega a chave, faz isso, faz aquilo. E essa é a forma de criação. Criar os próximos passos que vem a seguir. Trilhando este caminho conectado com tudo. Com a nossa mente, com a nossa energia, com o que é de Deus para nós, com aquilo que a gente deseja vivenciar. Então a gente está mais ali entregue, inteiro, de realmente sair desta conexão negativa que vai criando essa maldade que se multiplica e se conectando a algo mais positivo que vai criando a felicidade, a alegria, a harmonia. Neste passo a passo, mais consciente. Se colocando naquele lugar daquela pessoa, que não é que está sendo oprimido, nem nada, mas aquela pessoa ali que está conseguindo, ok, tem... as coisas não podem ser vistas apenas por este ângulo. Eu já subi um nível maior da montanha que eu entendo que eu posso ver por outro ângulo, outras possibilidades, outras formas. E eu não vou me deter apenas a isso, e me apegar àquilo e martelar naquilo.
Igual as pessoas que pegam algum problema ou uma fala da gente, ou algo que a gente fez, né? E ficam ali martelando, 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 martelando. Pra nos machucar, pra nos ferir, pra nos atingir, ou porque a gente briga de novo, porque a gente bata a boca de novo, entre outras coisas. Então a maldade, ela é multiplicada nos pequenos detalhes. E a bondade também. O que eu quero dizer aqui um pouquinho aqui nesse vídeo, gente, é que a hora é agora da gente melhorar o pensamento, o sentimento, a situação, o que a gente está fazendo, o que a gente quer para o próximo momento, é agora, neste exato instante. Então, neste exato instante, o que eu posso melhorar para qualquer situação. Quando a gente toma igual quando a gente toma uma ducha, um banho, a gente se sente melhor, a gente está pronto para outro. Quando a gente chora, a gente alivia aquela dor e tudo mais. E dessa forma, para que a pessoa possa receber isso, né, através da nossa fé e do nosso pensamento positivo, para que ela possa ressignificar o modo dela de ser. E quando a gente olha o nosso modo de ser e a gente ajusta a nossa visão, modifica os nossos pensamentos, nossos padrões e o nosso modo de olhar as coisas se modificam. Então, não estou dizendo aqui para te dizer assim, ó, tolera, aceita, é o teu karma, é isso que tu tem que viver. Não. Estou dizendo que no momento que você muda esse padrão e olha diferente para aquela situação, vão se apresentar situações diferentes para que isso se modifique. Então você imagina você menos, digamos, intolerante com um desaforo de uma pessoa. Aí você se mostra intolerante àquela situação, mas o intolerante no sentido de dar limite, né, para aquela pessoa, para aquela situação, para aquele acontecimento. E essa pessoa já te percebe diferente. Opa, em outro momento ela bateu boca, ela fez isso, ela quebrou, ela aconteceu. E ela modifica. Então, o que vai acontecer com a outra pessoa, com o provocante ou coisa do tipo? Ele vai ter que modificar. Porque ele não vai conseguir te atingir. Estando num grau mais elevado, vamos supor, de desenvolvimento, ele vai conseguir te atingir. Mas estando nesse caminho de escolhas e de modificação, uma porcentagem bem alta, essa pessoa acaba também se modificando. Talvez ela queira te cansar, então é importante que tu esteja nesse desenvolvimento. Mas ela também vai estar nesse momento de perceber. Quando a gente modifica as nossas energias, já falei também em outro vídeo aqui, que a gente atinge outras partes da nossa vida, pessoas, situações e acontecimentos, então elas vão melhorando e elas tendem a melhorar, assim como o que está pior tende a piorar. Então você modificando a sua atitude, o seu limite, o seu start, né, no sentido de parar e dizer chega, é até aqui, a outra situação também tende a fazer a mesma coisa. Aí modifica o olhar sobre aquilo. Você tem uma visão diferente. Opa, eu estava olhando assim, dando desculpa para isso e para aquilo. Agora o meu novo olhar, com esse aprendizado, com essas técnicas e com essas habilidades novas que eu aprendi, eu vou criar uma nova realidade. A partir do quê? Do meu primeiro passo, da minha primeira mudança. E aí, durante esse caminho, vão sendo apresentadas situações porque eu estou vibrando uma nova possibilidade. Eu estou vibrando uma nova necessidade, novas escolhas, entre outras coisas. Então, entenda que a hora é agora. A hora é agora de tu ser atingido, de uma certa forma, pelo que é positivo e benéfico para ti. Que tu entenda e perceba quando essa maldade está se multiplicando aí na tua vida, dentro da tua casa, em ti, nas pessoas que parecem ser amor e não são amor, que querem que você apenas os tolere de uma certa forma. E comece a se beneficiar dessa energia maravilhosa que é a multiplicação do amor na tua vida, no teu caminho. Um beijo e até o próximo vídeo.